Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do profeta Jeremias, nosso 37º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, do capítulo 17, do versículo de 1 a 11. Meditação e prece de Jeremias. Todo este capítulo se refere aos pecados de Judá. Veremos as punições que atraem esses pecados. Capítulo 17, do versículo 3 a 4. Depois veremos uma série de ditos sapienciais, de sabedoria. Capítulo 17, do versículo 5 a 11. Qual pecado o povo de Judá cometeu? Capítulo 16, do versículo 10 a 13. Aqui veremos que o pecado está gravado dentro e fora, e em múltiplos lugares. As tábuas do coração se opõem às tábuas de pedra e significam interiorização, aprofundamento das tábuas da lei no coração. Embora se devia interiorizar a lei, é o pecado que vem interiorizado e marcado em vários lugares. Possamos primeiro a nossa leitura e depois o comentário, capítulo 17, do versículo de 1 a 11. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro. Está gravado com ponta de diamante na pedra do seu coração e também nas pontas de seus altares. É para que seus filhos se lembrem de seus altares e dos postes sagrados debaixo das árvores verdes, sobre as colinas elevadas, sobre os montes e em campo aberto. Por causa de todos os pecados que você cometeu em todos os seus territórios, vou entregar à pilhagem os bens e todos os tesouros que você possui. Você terá que renunciar à herança que eu lhe havia dado. Eu o tornarei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, porque vocês acenderam o fogo da minha ira, que arderá para sempre. A única segurança. Versículo 5, capítulo 17, versículo 5. Assim diz Javé: maldito o homem que confia no homem, e que busca apoio na carne, e cujo coração se afasta de Javé. Será como a árvore solitária no deserto, que não chega a ver a chuva. Habitará no deserto abrasador, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia em Javé, e em Javé deposita sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d'água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e suas folhas estão sempre verdes. No ano da seca não se perturba e não para de dar frutos. O coração é mais enganador que qualquer outra coisa, e dificilmente se cura. Quem de nós pode entendê-lo? Eu, Javé, penetro o coração e sondo os pensamentos, para pagar a cada um conforme o seu comportamento e segundo o fruto de suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que acumula riquezas, mas sem justiça, no meio da sua vida, deverá deixá-las e, no fim, parecerá um idiota. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro. Está gravado com ponta de diamante na pedra do seu coração e também na ponta, nos chifres de seus altares.
As tábuas do coração se opõem às tábuas de pedra em que a lei foi escrita. Nós vimos no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 18, no mesmo livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 15, no capítulo 34, versículo 1. E significa uma interiorização. Provérbios 3, capítulo 3, que o amor e a fidelidade não abandonem você, amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Significa uma interiorização das tábuas da lei, mandamentos. Mas o que veio interiorizado aqui neste versículo não foi a lei, mas o pecado. O pecado se converteu em norma interior, íntima, que governa a conduta do povo de Judá. O estilete de ferro indica o caráter indelével de uma inscrição. Pecado e virtude são muito mais que mera rejeição ou conformidade a regras. São expressões do próprio coração, que no caso, o pecado de Judá está enraizado no profundo da vida do povo que renunciou à aliança. E na ponta, chifres do altar. O altar nas pontas tinha os chifres, ângulos dos altares, e que eram os altares dedicados à divindade, ao nome de Deus. Aqui se refere que, com o pecado enraizado no coração do povo de Judá, o culto realizado era profanado e os altares se tornaram altares idolátricos. Versículo 2. É para que seus filhos se lembrem de seus altares e dos postes sagrados debaixo das árvores verdes, sobre as colinas elevadas. O pecado é a idolatria. O culto profano em altares dedicados aos deuses que se cultuavam em Judá, rejeitando então assim Javé. Os chifres dos altares concentravam a força sagrada. Agora se troca os altares da presença do culto a Deus Javé, profanando-o e também construindo outros altares para cultuar outros deuses. Os altares construídos pelo povo de Judá, os postes sagrados dedicados às divindades, lugares de culto, como altares pagãos que se construíram junto às árvores verdes e colunas elevadas. Versículo 3. Sobre os montes e em campo aberto, por causa de todos os pecados que você cometeu em todos os seus territórios, vou entregar à pilhagem os bens e todos os tesouros que você possui. Os montes e campo abertos eram lugares onde se erguiam altares e se cultuavam os ídolos. Por causa da idolatria, pecados cometidos por Judá em todo o território, o povo será entregue à Babilônia. Esse povo virá pilhar a terra, levando embora todos os tesouros, sejam tesouros familiares e pessoais. Por ordem de Javé Deus, eles ficarão sem seguranças, sem seus tesouros. Eles vão pagar com seus bens a infidelidade. Versículo 4. Você terá que renunciar à tua herança que eu lhe havia dado. Eu o tornarei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, porque vocês acenderam o fogo da minha ira, que arderá para sempre. O povo de Judá abandonou o projeto de Deus. Deus agora abandona seu povo, é a lei do talião, da retribuição, aos projetos anteriores das nações, aos projetos ambiciosos das nações. A herança, a terra, suas riquezas, eles vão ter que renunciar. Tudo era a bênção de Javé, tudo foi dado por ele. Agora tudo será tirado.
De livres que eram, se tornarão escravos, irão para o exílio, numa terra que eles não conhecem. Ao rejeitar a aliança, eles atearam o fogo da ira de Javé. Javé diz que esta ira arderá para sempre. É um sentido de ameaça, mas ele perdoará mais tarde. O povo de Judá vai para o exílio na Babilônia. A única herança, versículo 5. Assim diz Javé: maldito o homem que confia no homem e que busca apoio na carne e cujo coração se afasta de Javé. Em estilo sapiencial, isto é, de sabedoria, se coloca aqui as falsas confianças. De outro lado, seria a verdadeira esperança. Em que confia o homem? Eles confiam nos outros homens, em seu saber, suas riquezas. O profeta confia no Senhor. O ser humano é um ser efêmero, passageiro, de pouca duração. Em nenhum ser humano se deve colocar a confiança. Os valores humanos são instáveis e enganadores. Versículo 6. Será como a árvore solitária no deserto que não chega a ver a chuva. Habitará o deserto abrasador, na terra salgada e inabitável. O homem que confia no homem é como uma árvore solitária no deserto, infértil, seco. Não tem a fertilidade de uma árvore junto à fonte. O Salmo 1. Ele é estéril, sem folhas, sem vida, vive na aridez, não é capaz de ver o refrigério da chuva. Versículo 7. Bendito o homem que confia em Javé, e em Javé deposita a sua segurança. Javé diz ao profeta, colocando duas situações. A primeira do homem que confia no homem, seu vazio e esterilidade, sua secura e aridez. Este que confia no ser humano se afasta de Deus, pois quem vive a fé deve confiar em Deus e não no ser humano, porque o ser humano é mortal. Mas quem confia em Javé e coloca nele sua segurança, seu alicerce, sua fé, terá outro destino, outro final. Versículo 8. Ele será como a árvore plantada à beira da água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor e suas folhas estão sempre verdes. No ano da seca, não perturba e não para de dar frutos. A verdadeira esperança e confiança está em Javé. Deus é o único refúgio e vitalidade de uma fé que se lança e confia nele. Enquanto o homem que confia no homem se assemelha a árvores plantadas no deserto, a imagem do homem que confia em Deus se assemelha a uma árvore plantada junto ao curso d'água, ao rio, que manterá sempre vivo e sempre frutificando. Confia e por isso não se perturba. Versículo 9. O coração é mais enganador que qualquer outra coisa e dificilmente se cura. Quem de nós pode entendê-lo? Outra condição de confiança, o coração, a atividade íntima do homem. Para confiar no outro, se tem de conhecer suas intenções e interesses. Confiar no ser humano, que pode mostrar uma coisa e ser dissimulado e falso de outra parte. O ser humano não é capaz de conhecer as intenções mais íntimas do outro. Versículo 10. Eu, Javé, penetro o coração e sondo os pensamentos, para pagar a cada um conforme o seu comportamento e segundo o fruto de suas ações. Só Deus conhece verdadeiramente o coração humano, o que está no mais íntimo do ser humano. Deus penetra a fundo o coração humano. O ser humano não pode confiar em seu próprio coração. O próprio Jeremias teve de aprender a não confiar em sua família. O profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 18 e
capítulo 12, versículo 6. Versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que acumula riquezas, mas sem justiça. No meio da sua vida, deverá deixá-las, e no fim, parecerá um idiota. O provérbio citado aqui refere-se a uma perdiz que se assenta sobre os ovos, mas não choca, porque ele está chocando o ovo de um outro, que o chocou em seu próprio ninho. Assim é o tesouro adquirido injustamente. O homem não se beneficiará dele. Trata-se das riquezas adquiridas injustamente. Aqui Jeremias fala de 3 confianças. Maldito o homem que confia no homem. Segundo, o coração do homem engana. Terceiro, é todo homem que confia em adquirir riquezas injustas, que não tem sentido naquilo que faz. A oposição a isto: bendito o homem que confia em Deus. Segundo, Deus conhece o coração humano e seus pensamentos e retribui a cada um conforme seu comportamento. Terceiro, a riqueza é obtida por meio da justiça, pois a riqueza injusta fará do homem um idiota. Ele terá que deixar um dia a riqueza conquistada com desonestidade nas mãos de um outro. Então essa é a nossa leitura de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.